Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência então à nossa aula de Programa de Gerenciamento de Riscos, né, o PGR. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também aqui do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Então a gente vai dar sequência à nossa terceira aula de Programa de Gerenciamento de Riscos, né, e vamos deixar aqui para vocês que não acompanharam, né, essa terceira aula, que volte aí nos nossos vídeos aqui no YouTube, assista a primeira e a segunda aula. Dando sequência na nossa matéria aí, na nossa disciplina que trata sobre o programa de gerenciamento de riscos, eu quero apresentar para vocês o conceito da aula de hoje e passar aí, de acordo com o andamento da aula, como, né, realizar uma mensuração, né, uma medida de qual risco é mais importante, né, daquela atividade, mediante uma técnica, né, conforme a gente veio falando aí nas demais aulas, né? Hoje eu vou apresentar aí a técnica para vocês chamada GUT, né? Exatamente isso que você ouviu, GUT, G-U-T, tá bom? E a gente vai passar aí etapa por etapa para entender como que eu posso fazer uma gestão dos meus riscos ocupacionais, visto aí que o PGR procura, né? Ele indica que seja feito o gerenciamento dos riscos, tá bom? Então vamos dar sequência aqui na nossa aula. Fiquem à vontade aí para, por favor, interagir comigo, fazer questionamento, perguntas, justamente para que a aula se torne um pouco mais dinâmica, né? E que a gente passe aí por essa praticamente uma hora e 20 aí que a gente vai ter de aula, de modo mais dinâmico. Quando a gente fala sobre o nosso canal aqui no YouTube, né, por favor, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho de notificações. Cada vídeo aula, cada aula remota que ela é gravada e disponibilizada no YouTube, você recebe uma notificação no seu celular, né, ou na sua conta aí do YouTube. Dê o like, curtir o joinha para o nosso vídeo ficar em evidência. E se por acaso você tiver lá se você tiver o LinkedIn, né, que é uma rede profissional aí, social, por favor, faça conexão conosco também, para que a gente aumente aí nosso network, né? Então, dando sequência aqui, quando a gente fala sobre o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos, eu tenho que entender que o profissional técnico em segurança do trabalho será o responsável por analisar os riscos. E quando a gente fala sobre riscos, a gente fala sobre perigos, de certa forma, eu não tenho como fazer essa análise, essa classificação, sem realmente conhecer as atividades de trabalho. Percebam aqui que a gente vai ter que obedecer algumas etapas, né? Classificar as atividades de trabalho, identificar os perigos, determinar o risco, decidir se o risco é tolerável, preparar um plano de ação para o controle de risco, se necessário, né? E revisar a adequacidade do plano de ação. Essas etapas que a gente vai abordar aqui ao longo da aula, né, eu vou explicar aqui rapidamente como que eu classifico uma atividade de trabalho, né? Vamos pegar aí um exemplo mais banal possível. Você sai para fazer uma compra no supermercado, está indo a pé de carro, está indo a pé ou de carro, você tem interação com o perigo, né, que é o trânsito. Então, vamos imaginar que um motorista, por exemplo, ele vive numa situação de perigo, visto que a atividade de trabalho dele, né, é dirigir ali um veículo numa condição de trânsito, tá bem? Então, aquilo é um perigo. Isso eu vou identificar, né, que o trânsito é um perigo. Como que eu vou determinar esse risco? Então, por exemplo, se ele está dentro da cidade, e acredita-se aí que as informações de trânsito, né, as placas ali de velocidade, de pedestre, de lombada, todas essas identificações, elas vão determinar os riscos, né, de interação com aquela atividade de trabalho, tá bom? E aí a gente decide na sequência se esse risco, né, ele é tolerável ou não. O que eu quero dizer com risco tolerável? Conforme a gente falou aí nas outras aulas sobre perigo ocupacional, né, o perigo e o risco ocupacional, o risco ele vai ser tolerável quando o indivíduo ele trabalhar com segurança, quando o indivíduo ter ali técnicas e métodos que façam com que ele se distancie do risco.
distancie efetivamente do perigo, que ele se distancie, que ele se sinta seguro em uma condição de não gerar um acidente de trabalho e, consequentemente, não gerar uma doença ocupacional. E essa decisão de risco, se ele é tolerável ou não, é necessário uma grande reflexão. É uma etapa realmente que a gente tem que parar, analisar etapa por etapa de um processo e decidir se aquele risco ele é tolerável ou não. Se o risco não for tolerável, né, ou mesmo que ele for tolerável, eu tenho que preparar um plano de ação para controlar esse risco, né? Então vamos imaginar lá, se o indivíduo ele é motorista, ele tem interação com o trânsito, se ele tem ali outras pessoas, né, outros pedestres, outros ciclistas, outras pessoas de moto, de carro, andando pela via, eu tenho que fazer um plano de ação para controlar, para manter o risco de uma forma tolerável. E aí eu posso, então, por exemplo, como técnico em segurança, orientar aquele motorista ou orientar aquela empresa que procure ali um curso de direção defensiva. Esse curso de direção defensiva ele é um curso que dá uma noção básica, né, para o motorista, né, para o bom motorista, para que ele se torne um motorista melhor, tá? E ele pode fazer esse curso, obviamente que ele tem que fazer ali uma reciclagem, né, da nossa do nosso CFC, né, o curso de formação de condutores, e aí no futuro, né, após a realização desse curso, eu vou revisar a adequacidade, né, o quão adequado foi o plano de ação. E aí, como que eu vou fazer isso? Voltando lá na etapa inicial, classificando novamente as atividades de risco, identificando os perigos, determinando o risco, decidir se o risco é tolerável, preparar o plano de ação e, na sequência, revisar. Então, quando a gente fala em análise de risco, é uma etapa, é um processo de trabalho. Eu não analiso o risco simplesmente através de uma foto, através de uma locução, né, de, uma, de um simples relato, né? Um empresário da cidade liga para você enquanto técnico de segurança e fala, olha, eu preciso que você avalie uma condição aqui, mas é tranquilo, viu? É uma atividade que o trabalhador ele faz, ele só sobe ali numa escada, aproximadamente a 8 metros de altura, né? Para fazer uma troca de lâmpada. Ah, é um trabalho em altura, a gente sabe na área da segurança e a gente tem uma tendência a acreditar que as pessoas estão fazendo a coisa correta, né? A atividade correta. Aí você chega lá, ele malemar montou um andaime, colocou uma escada, marinheiro, né, para fazer essa troca de lâmpada, a escada para ajudar de madeira, o trabalhador ele está em uma situação de sobrepeso, né, um obeso, a escada ela está ali apresentando sinais de fragilidade, a lâmpada tem toda a fiação exposta, né, então o relato que a gente ouve, né, que a gente consegue ouvir, nos dá uma noção do risco, mas nada melhor do que ver, né, de ver para ter uma noção ali de realmente como está aquela situação de trabalho. Então, o objetivo da PGR, né, o objetivo de fazer uma análise de risco, primeiramente, é reduzir o absenteísmo, né? Vamos lembrar esse conceito aqui de abstenção, né? Absenteísmo é quando as pessoas elas faltam ao trabalho por motivo injustificado, né? Geralmente o absenteísmo aí são acompanhados aí de desculpas, né? E até mesmo de, de fugas, né? Ah, por que você não foi trabalhar ontem? Olha, eu não fui porque minha avó morreu, meu gato foi atropelado, né? E o absenteísmo nunca é bom para a empresa, afinal de contas ela está contratando e está pagando uma mão de obra. Então até o 15º dia, por mais que a pessoa vá futuramente para o INSS, por um mecanismo que nós temos, esse absenteísmo a empresa está pagando por uma mão de obra que ela não está recebendo. O afastamentos e atestados, né, quando a gente fala sobre filtragem aí e consequentemente levantar o risco ocupacional de trabalho, todo afastamento, independente dele ser previdenciário ou recebendo essa mão de obra, e aí tanto o afastamento como o atestado, ele é um indicativo que algo não está muito legal na segurança do trabalho. Se você, não sei se você já tiver a oportunidade de trabalhar em
alguma empresa, né, independente do tamanho dela, do porte dela, a empresa precisa fazer uma gestão desses atestados e desses afastamentos para que não gere aí ações regressivas do INSS e também que já não gere ali uma, uma, uma desculpa, né, dos trabalhadores. Isso acaba acontecendo em algumas cidades menores ainda. Os trabalhadores conhecem os médicos, têm proximidade com os médicos, solicitam atestados, né? Ou em algumas cidades grandes aí, se você for em algumas praças, em algumas cidades maiores aí, tem pessoas vendendo atestado de 5, 10 dias, 15 dias, né? Isso aí obviamente sem o médico saber, né? E, obviamente isso é um exercício legal da profissão e isso é irregular, né? Isso aqui pode ser passível de crime, inclusive. Né? Então, pode ser julgado na esfera civil e o trabalhador pode ser demitido na empresa por justa causa, um dos motivos aí do justa causa. E reduzir também os acidentes de trabalho. Né? Os objetivos do gerenciamento de risco é a redução do número de acidentes de trabalho, justamente porque a gente não trabalha em uma empresa, né? Ninguém monta uma empresa aí e fala assim, olha, hoje eu vou me acidentar, hoje eu quero que porventura aí eu sofro um acidente, eu tenho uma perda física, né? Ninguém imagina que isso vai acontecer, tá bom? E nosso objetivo, enquanto prevencionista, é sempre atuar na prevenção de acidentes de trabalho. E, de certa forma, né, aumentar a produtividade do trabalhador com a melhoria na função exercida. Afinal de contas, quando a gente começa a observar uma situação e a gente vê a possibilidade daquela função melhorar, se nosso papel ele é de prevenção, ele também é de melhoria das condições de trabalho. A gente fala isso na disciplina de ergonomia especificamente, né, que é a adaptação das condições de trabalho ao trabalhador. Então, se eu vejo lá um trabalhador que, porventura, ele está trabalhando em pé e ele passa 8 horas naquela atividade, né, e a atividade dela permite que seja adaptada uma cadeira para ele trabalhar, ela acaba tendo um impacto positivo para o trabalhador. Certamente ele vai deixar de reclamar da situação de trabalho, então o absenteísmo vai diminuir. Ele vai deixar de apresentar dores físicas, então ele vai deixar de procurar os médicos a fim de atestados médicos, por exemplo. E, de certa forma, as doenças ocupacionais, os acidentes de trabalho tendem a diminuir, visto que você criou ali um mecanismo de melhoria da produtividade daquele trabalhador. Então, se eu vou analisar os riscos, eu tenho que entender que o risco ocupacional ele é um processo de um trabalho. O que é um processo? É uma sequência de eventos ou atividades que irão garantir como as coisas irão mudar ao longo do tempo. Vamos parar aqui rapidamente. Então, vou pegar o exemplo mais banal possível. Né? Eu vejo lá uma panificadora. Né? Uma panificadora ela tem, né, como objetivo primário fornecer ali, vender pão, né, para aquela região, para aqueles clientes ali daquela região. Só que vamos imaginar, quando o cliente chega, ele não sabe que o padeiro chegou às 3 horas da manhã, que ele preparou a massa, né, que isso é uma atividade, tá bom? Então a chegada do padeiro, né, se ele saiu de casa às 3 da manhã e veio de moto, foi um evento. A partir do momento que ele adentrou ali para a empresa, ele começa a exercer suas atividades e o cliente não sabe disso. O cliente ele paga pelo custo final do produto. E essa atividade, né, que o padeiro tem ali é uma atividade que pode ter interação com riscos ocupacionais. Afinal de contas, ele vai ter interação ali com máquinas, né? Isso pode gerar um risco de acidente. Ele vai ter interação com ruído, calor, né, excesso ali de calor no ambiente, e isso são riscos ocupacionais. Portanto, né, enquanto a gente avalia lá, analisa os riscos, é interessante a gente conhecer e mudar os nossos olhos aí para o processo de trabalho, não para um fato isolado, tá bem? Eu vejo muitos técnicos em segurança que apresentam um relato, olha, ele subiu em altura, né, sem o equipamento de proteção, né, sem o trava-queda. Está errado, obviamente, mas o que fez o trabalhador subir aquelas condições? A gente tem que avaliar um pouquinho melhor o processo de trabalho. Então, voltando ao exemplo lá da padaria,
o cliente vem, né, e ele não sabe ali o esforço, né, que foi para o padeiro sovar a massa, né, se ele fez isso de forma manual, se ele usou máquina, por exemplo. Um outro exemplo banal também, você vai lá no serralheiro, você quer comprar um portão, então se dá ali mais ou menos o desenho que você quer, ele vai, mede ali o tamanho, a largura, o comprimento, ele tem uma noção, né? Isso são eventos. E aí depois ele parte para a atividade em si, que é atividade de corte, atividade de alinhar o portão, de que fique mais quadrado, né, enquadrado possível. E aí, no final das contas, o cliente vai pagar ali pelo tempo e pela mão de obra, obviamente, daquele indivíduo, aquele serralheiro, no caso, que irão garantir ali como as coisas irão mudar ao longo do tempo. Ponto. Agora, vamos imaginar se toda atividade tivesse um técnico de segurança, né? Toda atividade ele vai ter que propor modificações nas condições de trabalho inadequadas, que poderão causar lesões ou outras formas de perda para as condições de trabalho melhores. Vamos parar aqui rapidamente. Então, toda vez que a gente avalia aí uma situação de trabalho, o nosso papel ele é sim, né, de apresentar ali modificações. E não é simplesmente criticar por criticar. É apresentar uma crítica, né, e mostrar que existem condições melhores de trabalho. Então, por exemplo, se um serralheiro ele está fazendo o mesmo portão e ele está ali soldando, né, esse portão no chão, né, eu tenho que me preocupar com as condições ergonômicas, eu tenho que me preocupar com as condições, por exemplo, de um eventual acidente de trabalho, e aí eu posso sugerir ao proprietário da serralheria ou ao próprio serralheiro, afinal de contas, o que mais vai ter na serralheria ali vai ser pedaços de ferro, estruturas tubulares, eu posso propor para ele fazer um cavalete, por exemplo. Olha, faz um cavalete aí de 75 centímetros do chão, você vai colocar o portão aqui em cima, você, na hora de soldar, você vai estar soldando na altura do seu corpo, você não precisa ficar agachado, né? Isso ao longo da sua vida laboral, né? Hoje você é novo, né? Como serralheiro você tem 20 anos, por exemplo, mas quando você tiver com 40, né, 20 anos de profissão, o seu corpo vai começar a cobrar ali os impactos, né, que você teve ao longo da sua vida. Então, nosso papel enquanto profissionais da segurança do trabalho é propor modificações aí em situações de lesões ou formas de perda para melhorar as condições de trabalho, em que os trabalhadores vão poder realizá-las, né, fazê-lo com melhor conforto e produtividade e naturalmente com melhor segurança também. Então, quando a gente fala sobre um processo de trabalho, vamos pegar a situação de um risco ocupacional. E aí, a gente já usou esses exemplos, mas é fundamental a gente refletir e analisar essa situação novamente. Eu tenho aqui uma condição de um perigo, né? Olha que eu estou caminhando aí no ambiente e eu me deparo com um leão. Se eu sei lá nesse ambiente a probabilidade de ter um leão já é grande, né? Primeiramente eu nem deveria ir lá, mas eu preciso passar aqui no meio desse terreno aqui, porque é o caminho mais curto, né, da minha casa, da rua que eu tô para minha casa. Então eu tenho um controle, né, eu tenho que exercer um controle sobre esse perigo, né? Vamos lembrar novamente lá, a máquina da panificadora que a gente deu exemplo aqui, ela é uma situação de perigo. Quando o trabalhador interage com essa máquina, existe uma situação de risco. Novamente, o trânsito aí na rua, né, é uma situação de perigo. Se eu pego o meu carro e saio, né, ali para dirigir, eu estou numa situação de risco. Então, eu preciso sempre associar o que é perigo e o que é risco em qualquer análise, acima de tudo. Isso vai ser bom para a gente fazer uma distinção nesse método GUT que a gente vai ver lá na frente. Quando a gente fala essa questão de distinção, né, eu até gosto de usar muito esse exemplo, não tem como a gente comer um omelete aí sem quebrar os ovos, né? A gente precisa interagir ali com essa proteína, né, para poder criar ali uma situação de um omelete, né? Então, algo, né, algo vai ser perdido ali, no caso a casca, né, para a gente poder fazer o omelete,
mas de certa forma eu preciso ter uma interação, eu preciso mudar um pouquinho aquele cenário. E aí como que eu tenho então como interagir com uma situação de perigo? Eu preciso estimular ali e criar uma medida de controle. Então, o risco ocupacional controlado, né, pode gerar em um processo de trabalho seguro aquele trabalhador, ou um processo de trabalho que ele tem uma condição tolerável, né? A hora que a gente apresentou ali as análises de risco, né, os passos a passo, quando a gente fala de uma condição tolerável, é uma condição que tem uma medida de controle eficiente. Naquela máquina, novamente, lá da panificadora, se o trabalhador tem contato com a máquina, eu preciso que ela siga ali os princípios da NR12, que se um eventual contato com a máquina, em qualquer momento ele vai ter um acionamento e vai parar. Se eu tenho ali uma medida de controle, né, no caso do trânsito, né, eu tenho ali no caso um cinto de segurança que pode me ajudar. Tem como melhorar essa situação no caso de um acidente? Tem, nós temos a situação do airbag, que é uma proteção maior, né? E no último caso ainda, né, mas fundamental aí o exemplo que a gente deu, que é o curso de direção defensiva. Então, uma pessoa que passa por um CFC, né, um curso de formação de condutores, uma pessoa que faz uso do cinto de segurança, que obedece às regras de trânsito, que tem aí no seu carro um airbag e ainda faz um curso de direção defensiva, ele teve 5 medidas de controle, 5 etapas sequentes aí, e a tendência é que ele sofra menos acidente do que um indivíduo que não obedece essas regras. Então, o processo de trabalho ele segue, né, uma ordem aqui que a gente está vendo de uma métrica aí chamada 5W2H. Nós já vimos isso em sala de aula, mas é legal a gente lembrar isso novamente. E aí eu vou fazer a tradução, né? O 5W vem de 5 questionamentos aqui, nessa ordem, né, que nós estamos vendo. E aí nós temos na sequência 2Hs, né? Aqui nós temos um e aqui nós temos outro. Eu já vou explicar isso para vocês. Afinal de contas, a gente está no Brasil, a gente tem que falar em português, né? A gente tem o what, o how, o why, né? O who, when, o how, where e o how much, né? São 7 processos, 7 etapas aqui, mas é melhor desse jeito aqui, ó. O que, por quê, quem, quando, como, onde e quanto vai custar, né? A partir do momento que a gente vai avaliar um processo de trabalho, eu tenho que entender, olha, o que o trabalhador está realizando. Então, vamos imaginar uma situação hipotética aqui, que eu avalio um setor de pintura. O setor de pintura, né, obviamente, o que ele vai fazer? Ele vai pintar. Mas ele vai pintar o quê? Ele vai pintar um carrinho, ele vai pintar um implemento agrícola, ele vai pintar ali peças menores, né? Então eu preciso analisar etapa por etapa. O que eu vou avaliar? Eu vou avaliar a atividade de pintura. Por quê? Porque existem riscos químicos, existem riscos físicos, existem riscos ergonômicos, biológico existe, mas nem tanto, né? São menores ali. Se for uma cabine de pintura, haverá ali a necessidade de fazer uma troca desse filtro, dessas cabines, afinal de contas ali um filtro ele pode ser um local de proliferação de bactérias, né, de acúmulo de fungos, e aí eu preciso interagir com esse trabalhador e, consequentemente, com o processo, avaliando etapa por etapa. Quem vai fazer isso? Né? Pode ser o próprio técnico de segurança? Pode, perfeitamente. Mas quem vai ter interação com esse processo? É o pintor? Né? São quantos pintores? Né? Como que essa atividade ocorre? Ele trabalha, né, sozinho? Ele trabalha com outra pessoa? Quando? Né? Exatamente, eu preciso fazer essa avaliação desse processo de trabalho numa situação comum de trabalho, né? Não adianta nada você pegar uma atividade para avaliar e essa atividade ela ocorre ali de modo eventual, né? Vamos imaginar aí uma situação, eu gosto de usar esse exemplo também em sala de aula. Quando você vai numa feira, né, vai comer pastel na feira, aqui não é muito comum isso, mas a situação de risco ali da pessoa que está fritando o pastel é no momento que ela está fritando o pastel.
No momento que ela está preparando ali, abrindo a massa do pastel, preparando o recheio, uma situação de risco, mas é uma situação de risco tolerável, uma situação de risco trivial. Como eu falei, é uma situação que ele interage com o risco, tornando ali um perigo da sua atividade de trabalho. Mas o risco realmente vai acontecer no momento em que ele aquece o gás, no momento que ela aquece ali o óleo, né, por causa do gás, enfim. E ali aquela situação é uma situação que ela tem que ficar ainda mais atenta. Então não adianta eu avaliar, né, uma pastelaria, né, simplesmente pelo atendimento que ela tem com o cliente. Eu tenho que avaliar a situação de risco na situação, no fato em que ela ocorre. Então, voltando ao exemplo da pintura aqui, quando eu vou avaliar? No momento em que ele estiver ali com a tinta, né, seja ela uma tinta feita por pistola de ar comprimido, né, ou seja um pincel, independente do que for. Como que eu vou avaliar? Aí, pessoal, existem diversas técnicas. Eu vou passar aqui o trabalho que eu gosto de trabalhar. Quando a gente vai prestar um serviço de consultoria para alguma empresa, ou quando a gente vende um serviço para alguma empresa, é, é nesse momento que eu tenho que começar uma negociação de trabalho. Então, por exemplo, eu fui uma vez num laboratório, esse laboratório ele é um laboratório farmacêutico. Ali existem segredos industriais de fórmulas de medicamento. Se o medicamento ele vai sair da cor vermelha, se o medicamento vai sair da cor laranja, se existe ali uma vitamina específica. Isso é um segredo industrial que ninguém pode passar, ninguém, nem as pessoas que trabalham ali na própria indústria sabem da fórmula, né? Afinal de contas, isso é um segredo industrial. Mas aí eu comentei com eles que eu precisava filmar as atividades. E aí, com bastante resistência, né, dos diretores, dos acionistas dessa empresa, eu consegui filmar o processo de trabalho. Obviamente, quando a gente fala de uma gravação, de um vídeo, né, eu tive que gravar e depois mostrar para eles etapa por etapa para que eles entendessem o processo, entendessem também o meu trabalho. Então, a empresa ela contrata, né, o técnico em segurança e quer que ela faça ali, o programa de gerenciamento de risco simplesmente porque ela sabe que está na lei, né, que precisa ser feito. Mas como que ele vai fazer? Se ele vai ter contato com os trabalhadores, ele vai fazer entrevista, ele vai filmar, ele vai gravar. Isso você precisa, numa negociação de trabalho, explicar as suas ferramentas, explicar o seu método de trabalho. Então, no meu caso, eu vou, né, numa reunião ali, e 1, 2 horas, apresento um plano de trabalho, e esse plano de trabalho está lá, definido. Etapa 1, eu vou vir fazer uma coleta, né? Essa coleta vai ser visual, eu vou tirar fotos, eu vou filmar. Na etapa 2, eu vou fazer entrevistas com os trabalhadores, eu vou passar ali formulários para eles preencherem. Etapa 3, eu vou voltar ali no ambiente de trabalho e refazer algumas medições, né, de calor, de temperatura, de ruído, né, eu posso, numa etapa futura, etapa 4 aí, eu preciso, por exemplo, trabalhar em parceria com o engenheiro químico. Esse engenheiro químico vem no ambiente ali na pintura para fazer uma medida, né, de quantas partículas por milhão haverá de disperso no ambiente. E aí eu passo isso para a empresa num primeiro contato. Não voltando no exemplo da pintura, né? Após um plano de trabalho, você vai começar. Aonde, né? Onde especificamente? No setor de pintura. E quanto isso vai custar, né? Então, a gente deixa essa etapa um pouco de lado, né? Porque geralmente a gente não tem noção quanto custa, né, um processo de trabalho. Mas algumas atividades, o quanto, né, eu tenho que pensar isso numa perspectiva de um eventual acidente. Lembre-se que nossa visão é sempre prevencionista. E quanto isso pode custar, né, um acidente de trabalho numa atividade de pintura? Se for uma cabine ali, se a cabine tiver um ar
comprimido, o trabalhador, por uma eventualidade, ele tem contato com uma faísca, né, ou uma condição possível ali de um provável incêndio, eu sinto muito, a cabine de pintura ela vai acabar, né, ela vai ser consumida pelo fogo. E quanto um acidente de trabalho pode custar? Né? Então a gente também tem que mensurar essas situações durante o processo de trabalho para que isso seja alertado ao dono da empresa, a quem contratou o teu trabalho, ou principalmente se você trabalha dentro da empresa, qual que é a repercussão, né, de uma multa, de uma penalização, né, isso pensando só aí na esfera punitiva, né, mas quanto um acidente, uma vida pode custar numa situação de um acidente de trabalho. É um gasto imensurável, não tem como a gente medir. E aí, quando a gente fala em processo de trabalho, vou dar um exemplo para vocês, né, de um filme aí que todo mundo assistiu, né? Vocês já devem, todo mundo já assistiu pelo menos mais que uma vez aí o famoso Titanic, né? E aí todo mundo deve lembrar daquela expressão, né? Essa só é a ponta do iceberg, né? De fato, o que a gente vê é a ponta do iceberg, né? Mas olha como ele é por baixo. Olha o tamanho da imensidão que ele é por baixo. Para a ponta ficar aqui submersa, né? Para a ponta ficar acima do nível da água aqui, olha a quantidade de peso que ela tem que ter aqui na parte de baixo. E a gente da segurança do trabalho, a gente tende a ver somente o risco, né, do ambiente. Mas por que que esse risco está em evidência? A gente vai estudar. No processo de trabalho, a gente vai estar vendo aqui os afastamentos previdenciários, né, o trabalhador afastando. Se a empresa tem um ambulatório, as queixas ambulatoriais vão estar em evidência. O acidente de trabalho, aí já aconteceu, né, o acidente de trabalho. A doença ocupacional, né, o caso de uma perda auditiva, uma dor ali na coluna, né, do trabalhador, uma inflamação nos tendões do punho, tudo isso, né, é o que é evidente, é o que a gente consegue ver. Mas a doença não tem como ela ser curada, né, após um tratamento, e ela, no caso aqui das inflamações musculoesqueléticas, elas são chatas, né, de serem tratadas. Não adianta chorar após o leite derramado, o acidente de trabalho já aconteceu. As queixas ambulatoriais, geralmente, elas ficam aí no nível das verbalizações, né? Muito trabalhador procura o enfermeiro, procura o técnico, procura o médico, faz uma reclamação, e esse profissional da área médica não vai na fábrica, não conhece o ambiente, sabe que existe, sabe que a empresa faz, mas eu já trabalhei em empresas que o médico do trabalho está há 20 anos e no mínimo há 10 ele não vai na fábrica, né? Então, é difícil argumentar aí com o trabalhador, afinal de contas, nesse tempo aí que o médico está na empresa, ele está no ambiente de trabalho. E o afastamento previdenciário acaba sendo aí, juntamente com os dentes de trabalho da doença ocupacional, a cereja do bolo, né? É ela que está ali como superfície primária no iceberg. E o que acontece aí que passa de modo imperceptível para a gente, né? Muitos trabalhadores apresentam queixas de dor ao trabalhar, né? Mas essas queixas elas são feitas aí entre os próprios trabalhadores, né? Todos os trabalhadores reclamam, né? Olha aquela máquina ali, ela está vibrando demais, eu sinto muita dor no cotovelo, ou por exemplo, aquela máquina está esquentando demais, né? E aí você, enquanto técnico de segurança, precisa ser um bom ouvinte, né? Uma ouvidoria 24 horas da empresa nos ambientes de trabalho. As condições não ergonômicas vão favorecer doenças ocupacionais, a fadiga, né, o cansaço excessivo vão gerar ali uma possibilidade de um acidente de trabalho. A gente sabe aí que a fadiga é um dos fatores que podem gerar acidentes de trabalho, né? Se vocês pegarem situações aí de acidentes, investigação de acidentes geralmente está associado a um fim de uma jornada de um turno, né, ao final de um dia de trabalho. O desconforto de modo permanente, né, quando a gente fala em desconforto, é aquela famosa
dorzinha de cabeça que a gente tem, e fala, enxaqueca, enxaqueca. E aí você acaba tomando os medicamentos, né, os anti-inflamatórios aí sem necessidade, sem saber a causa necessária, né? Porque simplesmente vende, né? Isso apresenta aí diariamente na TV as propagandas. E quando a gente fala sobre desconforto, o trabalhador ele tem o mesmo ciclo. Se ele tem uma dor ao trabalhar, né, se ele se queixou no ambulatório, se ele apresenta dor, ele vai começar a tomar medicamento. E a partir do momento que ele começa a tomar de medicamento, essa dor ela começa a ser mascarada, tá bem? E aí isso no futuro vai se tornar uma doença ocupacional. Se tornando uma doença ocupacional, a empresa ela começa a ter que pagar as indenizações trabalhistas, né? Que geralmente aí são passíveis, né? São relacionadas a um processo judicial. E quando eu falo em indenização trabalhista, gente, eu já vi indenização de 8 mil reais e já vi indenizações trabalhistas aí de 220 mil reais. Obviamente aí que isso vai depender muito do bom senso do juiz, né? Tem indenizações trabalhistas, né, que o advogado ele pede 1 milhão de reais, né? 1 milhão ele não vai ganhar, a empresa dificilmente vai ter esse dinheiro em caixa, dificilmente, mas se for um caso de uma fatalidade ali, o trabalhador adentrou no espaço confinado, sem o treinamento, sem, sem os equipamentos de proteção respiratória, e não foi socorrido de modo efetivo, né? Tudo isso vai piorando em uma situação de trabalho, uma situação de um acidente, e a indenização ela tende a subir, né, nesses casos especificamente. Lembre que o acidente já aconteceu, a morte já aconteceu, a doença já aconteceu, né, não haverá afastamento previdenciário, né, mas o INSS pode depois ali solicitar um pagamento de verbas indenizatórias, mas as indenizações trabalhistas, né, entre os advogados aí, eles brincam que o céu é o limite, né? Antigamente era assim, hoje em dia diminuiu, mas ainda nem tanto, né? Mas obviamente aí que vai ser um custo bem maior, né, do que uma proteção daquela máquina, um equipamento de proteção respiratória. Afinal de contas, as indenizações trabalhistas elas tendem a reparar, né, um eventual desleixo aí, uma eventual negligência da empresa. O turnover, né, que é a rotatividade, né, quando a gente passa em algumas empresas aí, principalmente as empresas que têm muito afastamento, né, que é o item abaixo aqui, o afastamento, ela tem uma rotatividade também, o famoso turnover, né? Porque geralmente a empresa ela não deve remunerar muito bem, e na sequência também os trabalhadores reclamam de queixas, fadiga, né? E já viram outros exemplos em sua volta, né, de acidentes, eles não querem aquilo para eles mesmos. Então a tendência é eles sempre estarem procurando algo melhor. E aí a rotatividade do trabalho nunca é bom, tá? Porque afinal de contas a empresa ela contratou para demitir, ela vai ter custos, né? Para admitir ela teve custos, para preparar ela teve custos e para demitir ela também tem custos. Então a rotatividade nunca é boa e o absenteísmo, né, e o turnover são indicadores que geralmente ficam aí na esfera do RH, dos recursos humanos, mas a segurança do trabalho também tem que ter acesso a essas informações. E os custos imensuráveis, né? Vou deixar isso aqui meio que em aberto, porque como o próprio nome diz, né, não tem como a gente medir, né? E aqui voltando na perspectiva do iceberg, né, obviamente que isso aqui é uma figura de linguagem, né? O iceberg ele geralmente são placas, né, de um de uma parede de gelo que se desprende e entra em contato aí com o oceano, né? Mas o que acaba acontecendo para o profissional da segurança do trabalho, né? E aí que vem o exemplo do Titanic. A gente tá todos nós aí estamos no mesmo barco, né? O que muda aqui é que você, técnico em segurança, tá geralmente aqui na cabine de piloto, né? Do que tá do capitão, né? Dessa embarcação. Você, ao mesmo tempo, está ali embaixo colocando carvão para queimar. Você, enquanto técnico de segurança, também está acompanhando ali os passageiros, perguntando se está tudo bem.
você em Tecnossegurança, se der algum problema que precisa orientar a manutenção, né? E aí o problema maior é que a gente pode ter interação com o risco, né, que pode aparecer aqui no nosso oceano, tá? E aí a gente pode passar aí de um bom profissional prevencionista a ter que assistir o naufrágio da nossa empresa, tá bem? Ao profissional da segurança, que é o cipeiro, né? Tá dentro do barco, estão se salvando, mas a embarcação, o prédio em si, né, a empresa em si, ela está indo aí literalmente, né, uma condição de falência, né, por causa de um acidente de trabalho, uma doença ocupacional ou de um risco que você não analisou de modo adequado. Sendo assim, quando a gente estuda aí essas etapas, né, eu queria que vocês entendessem, né, que a gente tem responsabilidade por todo o risco ocupacional, por todo o risco de trabalho. E aí, a gente, enquanto técnico em segurança do trabalho, a gente precisa mudar o nosso foco nos dias de hoje, né, na responsabilidade que a gente tem nos dias de hoje, entra aí no ato de gerenciar os riscos ocupacionais. E aí entra em uma etapa, né, a gente tem que entender o conceito de gerenciamento de risco, que é a capacidade de conduzir um determinado negócio por um caminho cheio de obstáculos e perigos constantes. O ambiente de trabalho, ele tem riscos, que são os riscos ocupacionais, os obstáculos e os perigos constantes, sejam eles administrativos, sejam eles de mudança, né? Tem uma portaria que foi lançada agora, no mês de agosto, falando aí sobre o Covid-19, né? E para vocês terem uma ideia, né, isso é uma opinião pessoal, tem algumas empresas sendo notificadas pelo Ministério do Trabalho porque elas precisam abrir CAT, a comunicação de acidente de trabalho, porque o trabalhador foi contaminado com coronavírus no ambiente de trabalho. Ora, é uma pandemia de nível mundial, como que eu vou assegurar que essa contaminação ela foi realizada dentro de uma empresa, do meu estabelecimento comercial? Então, em situações de pandemia, né, em situações de calamidade pública, não tem como eu averiguar ali, assegurar que aquele trabalhador ele foi contaminado, né, com o coronavírus dentro da minha empresa. A mesmo exemplo, né, de como que eu vou notificar aí o INSS que o trabalhador ele pegou a dengue, né, na minha empresa, né? Porque a gente sabe que o pernilongo, assim como o vírus, ele está disperso, ele não fica num ambiente só, né? Não está dentro da empresa somente. Então, quando saem essas portarias assim, né, ou quando existem essas cobranças, isso perde, né? Isso acaba gerando aí uma dificuldade de gerenciar os riscos, tá? Mas nunca desanime, tá? Afinal de contas, quando a gente está fazendo um bom trabalho, gerenciando os riscos ocupacionais e está fazendo o nosso papel, alguém está olhando, alguém está vendo. Nós somos os profissionais vitrines aí que podem ser chamado para atuar em qualquer outro mercado, em qualquer outra empresa, mediante, obviamente, uma oportunidade melhor de trabalho. Mas, primeiramente, a gente precisa fazer uma boa gestão dos riscos ocupacionais. Sendo assim, a gente chega no workflow, né, que aí é uma palavra bonita, né, americanizada, de fluxo de trabalho. Se você planejar fazer uma análise de risco, eu preciso planejar um gerenciador de riscos. E aí eu já vi os gerenciadores de riscos através de softwares que a empresa compra, né, para o técnico de segurança trabalhar. E já vi também, né, e aprendi dessa forma, trabalhar com a prancheta, com uma folha de papel ali, uma folha de A4 em branco, uma folha sulfite, e dando o processo. É, trabalhando desse jeito. Através do tempo, a gente vai melhorando, vai tirando aí a necessidade de utilizar a característica geográfica ali, uma planilha, uma prancheta para anotar, e comecei a usar uma máquina digital para filmar a operação. E depois eu faço, né, qualquer apontamento através de uma digitação, por exemplo.
Mas você, enquanto técnico de segurança, para realizar uma PGR, precisa de um recurso, tá? E aí acaba sendo bom a gente ter um contato aí bom com um Excel, né, uma planilha de Excel, ou, por exemplo, abrir aí uma folha 4 e começar a fazer anotações, tá bom? Pode pegar um caderno também, se for o caso, um bloquinho de anotações para começar a apresentar e levantar os riscos. A partir do momento que você começou a medir ali, eu preciso identificar esses riscos, né? Eu levantei e identifico na sequência. Olha, esse risco aqui, isso acontece muito quando eu vou fazer uma visita numa empresa. Essa empresa tem 40 setores. Eu não consigo fazer tudo esse levantamento em um dia só, é praticamente impossível. Mas aí eu pego a minha máquina digital, filmo etapa por etapa, e aí eu faço um corte ali nesses vídeos, né, para que eles saibam que aqueles vídeos anteriores são de um setor A, depois o setor B, depois o setor C, e por aí vai, para identificar ali, para não criar também um problema maior, né, na hora de fazer o gerenciamento dos riscos. Com o tempo, né, e aí com bastante, com bastante senso, né, e consequentemente com bastante tolerância, eu realizo uma análise de risco, né? Então eu observo a atividade e vejo se verifico se esse risco ele é tolerável ou não. A partir daí eu monto um plano de ação e por último, né, eu começo a fazer somente o monitoramento, somente o gerenciamento dos riscos. Nesse momento, pessoal, nessas três primeiras etapas aqui, nessas duas primeiras etapas, eu posso fazer uma distribuição de programas de atividade. Percebam que gerenciar, né, e trabalhar aí com um fluxo de trabalho não é trabalhar sozinho, tá? A gente precisa de um time, precisa de uma equipe, né? Por isso que a gente tem o SESMIT dentro da empresa. Não, Conrado, olha, eu não gosto de trabalhar com pessoas, eu não gosto de ter interação, prefiro trabalhar sozinho. É uma possibilidade. Entretanto, né, percebam aí que o esforço de trabalho, né, e essa demanda de trabalho vai ficar sobrecarregado a uma pessoa só, tá bom? Então, se você puder dividir as etapas aí e distribuir isso através de um time, isso vai ajudar muito no gerenciamento de riscos. E também esse próprio time vai fazer a coleta de informações. Percebam que ninguém faz nada sozinho. Você vai lá observar um risco, identificar um risco de trabalho, você vai precisar ter interação com o trabalhador. Afinal de contas, você não vai observar a máquina trabalhando sozinha, né? A empilhadeira ela não se locomove sozinha, né? Apesar de hoje a gente já ter uma tecnologia própria para isso, a empilhadeira ela não vai locomover ali na empresa sozinha. Vai ter uma pessoa para dirigir. Essa pessoa vai apresentar para você quais são os maiores riscos na opinião dela. E isso vai direcionar a você ter uma visão melhor aí do ambiente de trabalho. Então, conforme eu falei para vocês, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né, de uma planilha de Excel, né, que ela pode ser utilizada, né, essa planilha eu vou deixar disponível para vocês fazerem download aqui, e aí eu vou avaliar item, referência, antecipação de risco e priorização de risco. Então, dando sequência aqui, né, então quando a gente pega aí as classes de apreciação, é exatamente o que eu vou avaliar no ambiente de trabalho. Percebam que não é tão simples quanto parece, afinal de contas, né, quando a gente estuda a segurança do trabalho, a gente sabe aí que não é simples, né, ser um técnico em segurança do trabalho. Quando a gente, então, passa para realizar a análise, né, ou apreciação dos riscos, eu preciso separá-los através de classes de apreciação. E nesse caso aqui, eu vou avaliar dimensões, posturas, ferramentas, acionamentos e a própria segurança da concepção desse risco, tá? Se eu quero mudar, eu quero tirar aqui risco físico, eu quero colocar risco físico aqui, não tem problema. Você pode colocar aqui ruído, temperatura, calor, né, umidade, ventilação, não tem problema. E como vocês podem ver, né, uma planilha de Excel, você pode mexer a qualquer momento, afinal de contas, ela é tua aí e você pode ir melhorando ela e adaptando ao longo da sua vida de trabalho. Após avaliar
as classes de apreciação, eu vou avaliar também os perigos e riscos encontrados naquele ambiente. Então, qual que é a caracterização? O que que você viu naquele ambiente, né? Então, você pode aqui digitar, olha, eu observei que as dimensões estão diminuídas ou são muito grandes, né, no ambiente de trabalho. Posturas ali, eu percebo que o trabalhador permanece muito tempo agachado, né? Recomendo que seja colocado um cavalete para ele trabalhar, bem? E aí as caracterizações vão acompanhadas das exigências, né? A caracterização, como a gente está falando aqui, vamos pegar um exemplo de uma ferramenta. Eu percebo, né, que a ferramenta utilizada para o trabalho tem a fiação exposta, né? Exigências. A fiação deverá ser isolante, visto que poderá causar um acidente com energia elétrica, tá? Então, esse perigo e risco encontrado vão aqui trazer um lado, vamos dizer assim, do lado do que realmente acontece e o lado ali do que você precisa fazer para melhorar. Isso vai dar uma boa noção quando a gente for para a etapa seguinte, que é a priorização de riscos. A priorização de riscos será precisamente aí o método GUT, o método de gravidade, urgência e tendência. Para que a gente crie aí o PGR, eu vou explicar melhor para vocês o que é esse meios de controle existente e o método GUT. Quando a gente fala sobre priorização de risco, né, ou o método GUT, ele vem de G de gravidade, U de urgência e T de tendência, né? A multiplicação desses três itens aqui irá gerar um nível de priorização dos riscos. Afinal de contas, o que a gente espera, né, de uma empresa ou de um profissional de segurança do trabalho é que ele trabalhe com gerenciamento de riscos. É isso o propósito do PGR. Durante a apreciação dos riscos, precisamos determinar aí a matriz GUT, que ela vem de gravidade, urgência e tendência. Vou explicar essas etapas aqui em breve, mas entendam-se que antes de mais nada eu preciso fazer uma multiplicação da gravidade, da urgência e da tendência, para chegar aí num nível de priorização de riscos. Quando eu posso apresentar para a empresa um indicador desse, né, esses gráficos aqui, o que chama mais atenção para vocês? O amarelo, né? O amarelo chama mais atenção por causa da cor, né? Vamos por partes aqui, pessoal. Percebam que o menor, né, aqui é a cor azul. Essas cores azuis, né, estão indicando aqui, ó, se você for traçar aqui um paralelo, que está no número 1. Já o verde, que ele está aqui entre o número 2, por exemplo. O amarelo, ele está chegando aqui ao nível 6, nível 8. Né? Percebo que existe uma escala crescente aqui do lado. Tá bem? O vermelho, ele está chegando aqui a número 12. Ele está chegando aqui ao número 18. E o preto, né, que a Elisângela mandou aqui para mim no WhatsApp, está chegando aqui no número 27. Se a gente for traçar aí uma escala de prioridade, o que mais está grave para a empresa é o que está aqui, a situação está apresentando aqui a cor preta, né? Justamente porque ele é um indicativo, né, que algo não está muito bom ali, a questão de ferramentas que a gente estava avaliando. O que está azul e verde está dentro de um controle de normalidade, vamos assim dizer. O amarelo requer atenção, o vermelho ele vai classificar ali como risco e o preto ali vai ser altíssimo risco. Vou explicar isso para vocês melhor assim. Segundo a técnica GUT, né, segundo o Ribeiro aqui, a técnica GUT foi desenvolvida com o objetivo de orientar decisões mais complexas. Então a gente estuda essa matriz para considerar aí os quesitos de gravidade, urgência e tendência de cada problema, definido como gravidade. A gravidade, a gente avalia a gravidade do dano, a lesão ou o risco, e ainda o impacto que esse problema pode, né, gerar sobre as pessoas, sobre os trabalhadores, sobre os resultados,
os processos ou organização, e efeitos que surgirão em longo prazo caso o problema não seja resolvido em um plano de ação. Vamos pegar o exemplo novamente daquela padaria lá que a gente começou a falar no início da aula. O cliente ele chega na padaria, ele quer comprar o pão e voltar para casa. Aí se o padeiro sofreu um acidente, por exemplo, né, ele não quer saber, ele está pagando pelo pão, ele quer alguém que resolva esse problema. Tá? Então, ele não está interessado com o acidente de trabalho do padeiro, ele não está interessado que a empresa não vai receber, que a padaria não vai receber, ele não está interessado que o pão fica tantas horas ali no forno, não está interessado com os impactos, ele quer realmente alguém que resolva os problemas dele, tá bem? E esses efeitos que podem surgir a longo prazo, né, caso não sejam resolvidos. Então, a gravidade, a gente sempre vai entender ela dessa forma assim. A gravidade ela vai ser de 1, 2 ou 3, né? Lembre que depois a gente vai multiplicar esses números, pessoal. A gravidade, ela avalia se a gravidade do dano, a lesão ou o risco encontrado. Vamos começar pela pior situação. Número 3. O risco pode causar efeitos agudos, ou seja, um risco ocupacional vai causar um acidente de trabalho. Um ruído vai causar perda auditiva. Uma máquina sem proteção pode causar um, uma amputação. Uma fonte de calor pode provocar uma queimadura, tá bem? Então, o risco ele pode apresentar sempre efeitos agudos. As situações aparentemente de risco são graves e iminentes, né? Então, o indivíduo que está lá naquela mesma escada, 8 metros de altura, para fazer troca de lâmpada, se porventura ele cair, ele é uma situação de risco grave e iminente, né, no que ele deve ser ali retirado daquelas condições de trabalho. Ou ainda podem prejudicar a saúde do funcionário com sequelas e limitações físicos funcionais. Se o indivíduo tem uma queimadura, se ele sofre de uma perda auditiva, se ele tem uma queda de altura, né, ou se ele porventura tem uma amputação, isso sem sombra de dúvida vai ser prejudicial à saúde do funcionário com sequelas e limitações físico-funcionais. Essa é uma forma da gente colocar ali a gravidade, né, no nível maior. Segunda etapa, a gravidade ela pode ser número 2. Né? Se a gente for pedir para vocês avaliarem isso numa atividade, né, eu pego aqui o número 2, o risco representa uma forma moderada à saúde, nas condições usuais industriais descritas em literatura, não causando efeitos agudos. Então, por exemplo, uma atividade de solda, o trabalhador ele precisa ligar ali a tocha de solda e ali vai esquentar um pouco a mão dele, tá bem? Mas para isso ele vai fazer uso de uma luva, para isso ele vai ter que ter ali expertise, o conhecimento. Então o risco ele vai representar uma condição usual, que é o usual, aquilo que sempre se repete. Não existe uma solda fria, não existe uma atividade de pintura no qual o trabalhador não vai ter ali que usar uma tinta. Então isso é uma situação comum, a gravidade ali ela vai ser número 2, tá bem? E no caso 1, o risco não representa um risco potencial de dano à saúde nas condições usuais, industriais, ou pode representar apenas um aspecto de desconforto físico ou funcional, sem alterações significativas e não de risco, que não chegam em nível de procura ambulatorial, afastamento ou acidentes. É uma situação que é chamada situação sob controle, tá bem? Então, quando a gente avalia a gravidade, ela pode ser de 3, 2 e 1. A urgência também vai ser de 3, 2 ou 1, mas ela é avaliada de acordo com as entradas ambulatoriais, queixas, afastamentos comprovados por atestados ou relatos de funcionários colhidos em entrevistas. Fazendo um entendimento aqui, você, técnico de segurança, vai precisar ter contato com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem. Então, se houverem medidas preventivas, subtrai aí o número de exposição e a relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema. Quando a gente estuda, né, as questões aí de prevenção,
A gente sabe que, por exemplo, o trabalhador, quando ele está fazendo uso de um equipamento de proteção coletiva, né, ou um EPI, a tendência é que ele fique mais seguro dentro daquela operação. Portanto, a gente subtrai, né, diminui aí a possibilidade de uma exposição maior ao risco. E isso, obviamente, vai ter uma relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema. A urgência vai obedecer, né, a mesma regra aqui que a gente viu de 3, 2 e 1. Quando a gente fala sobre urgência, né, ele é avaliado de acordo com as entradas ambulatoriais, queixas, afastamentos ou relatos de funcionários colhidos em entrevistas. Se houverem medidas preventivas, subtrai o número de exposição. Então, o 3, né, são aqui, as queixas são específicas e frequentes, com indicadores demonstrativos, ocorrências frequentes de afastamentos ou acidentes de trabalho. Consequências de impacto na produtividade, implicando no tempo previsto de produção. Podem gerar custos significativos com demandas judiciais e acarretam em não atendimento da legislação vigente. Então, a empresa deixar de cumprir uma norma regulamentadora, ou a empresa, por exemplo, tem um acidente de trabalho, né, vai apresentar ali que os indicativos, né, demonstrativos, como frequência, rotatividade, número de acidentes de trabalho, vão impactar na urgência, né, desse método GUT. Número 2. Existem reclamações à ocorrência no nível de verbalizações, ou seja, todos os trabalhadores sabem disso, o técnico de segurança sabe disso, o supervisor desses trabalhadores sabem, mas ninguém faz nada, não tem nenhum plano de ação para resolver esses problemas. Existem procuras e consultas ambulatoriais por reclamação de dor e desconforto físico, e podem impactar na perda de produtividade devido ao absenteísmo ou à rotatividade, né, justamente porque a gente já viu aqui que pode ser gerado, né, obviamente, um afastamento, e esse afastamento vai impactar no absenteísmo ou rotatividade desses trabalhadores. Né, pouquíssima ou nenhuma ocorrência, não há queixas médicas sistematizadas, aparentemente relacionadas com o risco ocupacional. E por último aqui, a tendência. A tendência é avaliado se existem procedimentos e planos para lidar com o risco, controle técnico e a sua eficiência para minimizar o potencial de crescimento desse problema. Ou avaliando, né, a avaliação ali da tendência de crescimento, atenuação ou desaparecimento do risco ocupacional. Quando a gente faz essa avaliação de tendência, a gente tende a ter uma visão mais voltada para a empresa, por isso que é fundamental a gente manter nossa parcimônia, né, nossa neutralidade nessa avaliação. E a tendência, ela também apresenta aí de 3, 2 e 1. A tendência, conforme a gente falou, é avaliado se existem procedimentos e planos para lidar com o risco, com controle técnico ou sua eficiência para minimizar os riscos encontrados. O 3 aqui, não existe um plano de ação ou atuação para o desaparecimento do risco encontrado, não há conscientização para lidar com o risco encontrado. As práticas operacionais e as condições industriais indicam um aparente descontrole, né? Não tem nada pior para um técnico de segurança do trabalho atuar e trabalhar num ambiente de descontrole à exposição de risco ocupacional. 2. Existe um plano para lidar com o risco, mas há ausência de procedimentos formais. Considera-se que o risco esteja em reclamações e ocorrências no nível de verbalizações. E 1. Existem processos e controles organizados, bastante estabelecidos, amadurecidos, eficazes para o controle desse tipo de risco. O risco encontra-se em controle técnico e abaixo do nível de ação. Essa é a melhor situação possível para um técnico de segurança. O risco está dentro de um controle técnico, seja ele através de equipamento de proteção coletiva, entre uma medida administrativa, um rodízio dos funcionários, ou em último caso ali o fornecimento do nível de EPI. Ou, por exemplo, o risco ocupacional, por exemplo, o calor está abaixo do nível de ação, o ruído está abaixo de 85 decibéis, né? Então, isso
é a melhor situação, seria o melhor dos mundos aí para um técnico em segurança. A partir dessa multiplicação, pessoal, eu vou ter ali 1 vezes 1 vezes 1, a tendência é que dê 1, tá bom? Então, se eu pegar ali, essa é a menor situação, né? Gravidade 1, urgência 1, tendência 1. O resultado de priorização de risco vai ser 1, a cor azul aqui, por exemplo. Ou se eu pegar a pior situação, 3 vezes 3, 3 vezes 6, igual a 27, que é a pior situação. A gravidade 3, a urgência 3 e a tendência 3. Quando eu chego ali no ponto, né, na cor azul, né, eu tenho como nível de priorização de risco apenas um ponto naquela avaliação. E essa exposição ela é chamada de exposição trivial, ou seja, uma exposição comum, né, habitual de trabalho. E isso vai ser considerado como baixíssimo risco. E aí a conduta do nosso profissional da segurança do trabalho, baseado nesse método GUT, é de nenhuma ação requerida. Entretanto, é indispensável manter as condições atuais de trabalho ao colaborador, estimando que menos de 10% dos trabalhadores expostos terão qualquer problema ao executar alguma atividade nas condições atuais. Então, esse gráfico que nós vimos anterior, eu preciso manter essas condições para que elas fiquem desse jeito. Já a cor verde, né, que aqui está apresentado através de 2 a 3 pontos, vai ter um nível de exposição tolerável. Lembra que eu falei lá no início da aula que a gente tem que decidir se o risco ele é tolerável? Ele é considerado como risco de baixo risco, tá bem? A monitoração é necessária para assegurar que os controles sejam mantidos, ou seja, igual ao nível número 1, aqui a exposição do trivial. Ações de instrução quanto aos riscos ergonômicos presentes na atividade devem ser realizadas. Portanto, um treinamento, por exemplo, eu tenho que fazer com meus trabalhadores, tá? Para que mantenham o risco no nível tolerável. Estima-se, né, tem uma noção aí que 10 a 20% dos trabalhadores terão qualquer dificuldade ao executar alguma atividade nas condições atuais. Então, eu volto aqui no gráfico, se eu vejo ali que existem um risco da cor verde, o que eu tenho que fazer com aqueles trabalhadores é simplesmente treiná-los e orientá-los, né, basicamente em relação à exposição ao risco ocupacional. Já a cor amarela que vocês estão vendo aqui, da cor do médio risco, né, é um risco chamado de risco moderado. A partir de agora, eu preciso começar a ter um pouquinho mais atenção, afinal de contas, o amarelo é a cor da atenção, né? De 4 a 9 pontos, pode-se considerar que é uma solução de aperfeiçoamento que não imponham custos extras, né, de longo prazo, ou seja, um investimento imediato, né, que pode ser feito para reduzir o risco em até 2 anos, ou seja, eu identifico ali que existe um ruído, por exemplo, esse ruído está 90 decibéis. Os trabalhadores podem ficar trabalhando ali durante 2 anos, né, dentro de um limite considerável de um risco moderado, e somente dentro desses 2 anos a empresa vai buscar a caixa, buscar financiamento, investimento, para reduzir esse ruído de 90, de 95 decibéis, cair para 80, 75. Por que não? A gente tem que trabalhar sempre aí com a perspectiva de melhora no ambiente de trabalho. Então, estima-se que menos de 30% desses trabalhadores, dentro de 2 anos, terão qualquer dificuldade ao executar alguma atividade nas condições atuais. O risco aqui chamado risco substancial, né, que é o risco da cor vermelha, né? Então eu vou voltar aqui para a gente ver. São todos esses que estão aqui, né? Ó, dentro de 12, né? A gente tem até alguns casos um pouquinho menor, né? Mas tudo que está representado aqui na cor vermelha já é representado através da metodologia como alto risco. Então, de 12 a 18, né, serão esses pontos aqui. E aí ele é classificado como uma exposição substancial.
E essa classificação substancial, ela significa que devem ser feitos esforços para reduzir o risco com prazo previsto entre 1 a 2 anos. Percebam que já é diferente daqui do nível anterior. Então, dentro de 1 a 2 anos, os custos devem ser cuidadosamente medidos e limitados. Então, vamos pegar o exemplo ali do ruído novamente. Aqui eu podia enclausurar e manter a mesma máquina, né? Aqui eu já teria que substituir a máquina, por exemplo, porque a máquina está exercendo ali um ruído muito alto dentro da empresa. E aí os custos devem ser cuidadosamente medidos e limitados. Afinal de contas, ninguém quer investir numa máquina nova simplesmente porque tem dinheiro em caixa, mas sim porque é para melhorar as condições de trabalho do trabalhador. As medidas devem ser realizadas dentro de um período de tempo definido e estima-se, né, que 60% dos trabalhadores podem ser apresentados ali, terão qualquer dificuldade ao executar alguma atividade nas condições atuais. Percebam que existe uma diferença aqui em relação ao prazo, existe uma diferença em relação ao custo e existe uma diferença em relação ao nível, à quantidade de trabalhadores expostos. E aí o último risco, né, a última classificação, ou considerado aí risco como altíssimo risco, né, ou uma classificação aí como intolerável, de 27 pontos. Vamos voltar ali para a gente ver que a gente só viu um caso, né, de 27, de 1 a 27, de 0 a 27. Percebam que essa escala crescente, ela vai de 1 a 27. Então, nós vimos a exposição trivial ou baixíssimo risco, tolerável ou baixo risco, moderado ou médio risco, substancial ou alto risco, e aí nós chegamos na pior situação, que é a situação intolerável, né, que é a situação considerada como altíssimo risco. Ações urgentes devem ser tomadas, ou seja, não já é diferente de todos os outros itens que nós vimos aqui. Deve-se reduzir o risco com recursos ilimitados, ou seja, independente do valor, né, eu preciso melhorar aquele risco, aquele ambiente de trabalho. O risco deve ser reduzido com prazo fixado de no máximo 6 meses, né? Então aqui dá um limite de tolerância bem menor, né, do que os outros itens que a gente viu aqui, que era de 2 anos e 1 ano a 2 anos. O risco deve ser reduzido com prazo fixado de no máximo 6 meses e recursos consideráveis poderão ter que ser alocados. Estima-se que mais de 80% dos trabalhadores expostos terão dificuldade ao executar alguma das atividades nas atuais condições. Vamos imaginar que, por exemplo, uma situação de uma máquina sem equipamento, ela além de a máquina sem proteção, né, o equipamento sem proteção, além de não ter proteção, obviamente aí que dentro de 6 meses poderá acontecer um acidente de trabalho em que o trabalhador ele vai perder um dedo, ter uma amputação, e aí essa situação eu preciso de um recurso ilimitado para melhorar. Pressupõe, né, que mesmo pessoas com bom preparo físico poderão vir a sofrer consequências físicas decorrentes do trabalho. Então, caso, por exemplo, de uma atividade que o trabalhador precisa fazer, descarregar lá sacos de cimento, né? Se não for feito com a máquina, se não for feito com uma empilhadeira, certamente os trabalhadores, 80% dos trabalhadores expostos vão apresentar dores, vão apresentar possibilidade de doenças e vão apresentar possibilidade de acidentes de trabalho. Quando a gente fala sobre essa hierarquização aí, da hierarquia das condutas, fica muito mais fácil para a gente visualizar, né, um gráfico desse. Então, o risco trivial, né, ele vai ser mantido dentro de controle, de acordo com o que a gente viu aqui nas hierarquias. O risco tolerável, né, ele deve ser mantido também. O risco moderado, justamente para que a gente mantenha-se ali uma atenção especial, né, no que for amarelo. E o risco substancial do que for alto risco, e ali o risco intolerável, no caso de altíssimo risco. Tá bem? Essa metodologia, né, do método Gucci,
ela ajuda bastante a você deixar visual a possibilidade de um acidente de trabalho. Então, se você aponta lá para que a máquina ela é intolerável, isso vai facilitar o seu gestor, o dono da empresa, o presidente, o gerente de recursos humanos, aonde ele deve investir o seu dinheiro, né, para que não ocorra um acidente. Que ela fala o seguinte, né, mesmo que as pessoas não conseguem trabalhar se o processo é problemático ou vendido. Então, perceba, enquanto profissional do trabalho, a gente tem que essa etapa, depois ir para essa, para depois ir para essa, para depois ir para essa, e acompanhar aí o fluxo da bolinha azul, né? Percebam que em algum momento ela vai cair no chão, em algum momento ela vai ser perdida, né? E dentro de uma empresa, isso acontece, né? Vamos imaginar que esses trabalhadores aí são as bolinhas azuis. Em algum momento aí haverá uma perda. Também o nosso papel é deixar essa bolinha azul aí chegar no ambiente de trabalho ou na sua casa, né? Depois em modo seguro, tá bem? Então, quando a gente fala sobre segurança do trabalho, a gente tem que avaliar os processos de trabalho. E aí fica o questionamento, né? Poxa, Conrado, isso aí é muito difícil, né? Vai dar resultado? A melhor maneira de prever o futuro é sempre inventá-lo, tá bom? Então, quando a gente fala sobre o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, a melhor maneira de a gente prever aí se haverá resultado ou não é inventar uma metodologia de trabalho para trabalhar. Eu gosto muito dessa frase para a gente finalizar a nossa aula, né, que é do livro Transformando o Suor em Ouro, né, que conta a história aí do técnico Bernardinho, né, foi feito por ele, esse livro, que fala o seguinte: expectativa gera responsabilidade, o que leva à necessidade de mais trabalho e uma atenção ainda maior aos detalhes. Então, independente do método de trabalho, se você vai usar FIMEA, se você vai usar matriz 5x5, se você vai usar um método GUT, que a gente acabou de ver agora, que na minha opinião é um dos mais tranquilos para trabalhar, quando a gente fala de gerenciamento de risco, isso é uma responsabilidade do técnico de segurança. Então, você vai ter que ter uma necessidade de mais trabalho, afinal de contas, você tem que fazer diferença onde você está, e aí você vai ter que ter uma atenção ainda maior a cada detalhe. Sendo assim, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pelos problemas técnicos em relação ao microfone, em relação ao ruído, mas a gente está numa situação que todo mundo está precisando ter uma atenção maior aos detalhes, né, justamente por causa da responsabilidade que a gente carrega, tá bem? Eu agradeço a todos que acompanharam essa gravação, estou à disposição de vocês aí pelo grupo do WhatsApp, ou podem mandar um e-mail para mim, que eu fico muito à vontade em respondê-los, tá bem? A você que acompanhou essa gravação agora, eu agradeço. A você que está assistindo essa aula, eu agradeço bastante também. Obrigado e até a próxima aula.